Eu quero mostrar para vocês como em 3 horas eu cozinho, preparo todas as marmitas para comer durante 15 dias. Eu comecei fazendo a lista das marmitas, ou a lista do que eu queria comer, para começar a fazer primeiro a lista de compras. Quero mostrar para vocês como funcionam as minhas refeições. Então todas as refeições têm proteína, carboidrato e lipídio, que é gordura. Então toda refeição tem uma carne, tem um carboidrato, que é o que me dá energia pro treino e pro dia a dia, e o lipídio, que é a gordura, mas uma gordura boa, não uma gordura ruim, não é qualquer tipo de gordura, né? Então em cada refeição eu posso escolher qual a proteína que eu quero, qual o carboidrato que eu quero, o lipídio, que na verdade depende da preparação da carne, eu já vou explicar para vocês, e salada, que no caso seriam folhas e legumes, mas isso é à vontade. Dentro da proteína, eu posso escolher peito de frango, posso escolher carne vermelha, magra, ou posso escolher tilápia. Dentro da parte lá dos carboidratos, eu posso escolher entre arroz, e pode ser arroz branco ou arroz integral. E de verdade eu não gosto muito do arroz integral, eu acho ele difícil de fazer e não acho ele tão saboroso, então eu consumo arroz branquinho, que é o que eu mais gosto. Posso também consumir mandioca, macarrão ao sugo, batata salsa ou batata doce, ou também a batata inglesa. E daí eu tenho o peso certinho de todos eles, eu vou mostrar pra vocês. O lipídio sempre é o azeite de oliva extra virgem, e claro que nas carnes tem um pouquinho de gordura, tá? Então a gente meio que já conta com isso. O azeite, se eu preparei uma das carnes com azeite, então eu não uso na salada. E se eu não fiz as carnes com azeite, se eu fiz ela só selada ou cozida e não utilizei o azeite de oliva, daí eu posso colocar ela na salada. E salada é folhas e legumes que são totalmente à vontade. Então, claro, a gente não vai conseguir comer uma quantidade absurda, né, de folhas e legumes, mas a gente vai conseguir comer uma quantidade que é bem ideal. Dentro da minha dieta, o nutricionista pede que eu consuma pelo menos 150 gramas de folhas e legumes. Se a gente colocar isso em folha, é muita coisa, mas eu gosto de deixar sempre coloridinha, então eu acabo mesclando os legumes, os vegetais que eu mais gosto, com algumas das folhas. As quantidades que eu posso consumir, basicamente, são essas para as proteínas. Então, pode ser o peito de frango, a carne vermelha magra ou a tilápia, consumindo mais ou menos, né, isso de quantidade. Depois dessa escolha, depois de tudo escolhido, eu monto os cardápios, então eu deixo prontinho o que eu posso pegar. Então eu pego lá, eu posso uma proteína com um carboidrato, com o lipídio e com a salada. Eu anoto as saladas que eu mais gosto e daí eu vou montando. Então é mais ou menos dessa forma que eu acabo montando antes o cardápio, né? Então eu fiz 4 tipos de marmita, coloquei lá, dividi na semana, vão ser 15 dias. No primeiro dia, eu até dou nome pra elas, marmita 1, marmita 2, marmita 3 e marmita 4, porque daí eu vou alternando os dias que eu posso comer pra realmente não enjoar, pra não ficar aquela coisa muito chata. Apesar de que daí na geladeira você controla o que você quer em qual dia. Mas é mais para eu saber da quantidade. Então eu fiz lá um cálculo, coloquei que a marmita 1, por exemplo, eu vou comer no primeiro dia, daí a marmita 2 eu vou comer à noite, no segundo dia eu vou comer a marmita 3 e a 4. Então assim eu sei quantas vezes eu como a marmita 1, quantas vezes eu como a marmita 2, quantas vezes eu comeria a 3, e dessa forma eu consigo saber. Então se eu preciso de 4 marmitas que vão ter carne vermelha, por exemplo, eu vou precisar de tantas vezes a quantidade da carne. E daí a gente acaba calculando muito certinho, né? A primeira coisa que eu faço quando chego em casa é separar, guardar os ingredientes e principalmente lavar tudo que chegou do mercado. Isso acho que foi uma coisa que a gente adquiriu da pandemia e que deve continuar, né? A gente não sabe, na verdade, por onde que anda todo o alimento que chega até nós. Então isso é uma coisa bem importante. Eu chego, jogo tudo já dentro da pia, vou lavando, e assim que vai ficando tudo prontinho, lavo o meu balcão da pia, deixo tudo limpinho para começar a fazer as marmitas. Vegetais então lavadinhos. E já deixo de molho no vinagre, gosto do vinagre de maçã, e deixo de molho então couve-flor e brócolis. Em 3 horas essa cozinha não para. Alho, arroz, sal e um pouquinho de açafrão, que eu adoro. Já tem uma panelinha do lado que vai cozinhar ali o macarrão, e a carne já vai junto, não dá para perder tempo. Cortando então os legumes, gosto de usar nessa panela que a gente faz no vapor, sem precisar de água, mas ela precisa ter os furinhos em cima, tá? E vai no micro-ondas. Lembrando que eu cozinho bem pouquinho, porque senão quando você descongela ele fica muito mole.
2h30 e agora eu tenho já a carne moída, já tenho o arroz com açafrão, tenho macarrão cozido, tenho cenourinha e já deixei pronto também brócolis e couve-flor, faltando apenas o franguinho que já está sendo feito. Tem também uma carne cozinhando no fogo, as marmitinhas já estão prontas, a maior parte da comida já está pronta e é só colocar tudo na marmita de uma forma pesada e bem bonitinha. E olha que coisa mais gostosa! Arrozinho, carne de panela e salada, macarrão ao sugo, a carne de patinho e já a saladinha pronta ali com os vegetais. Esse é um franguinho que eu adoro, eu faço ele meio oriental, com arrozinho com açafrão. E o último prato que eu vou mostrar pra vocês é esse com a batata e com a carne, que eu também adoro de paixão. Lembrando que deixa as saladinhas tudo de ladinho, né, gente? Porque salada de folhas a gente coloca só na hora. Então, quem não tinha legume, vai depois. Olha que lindo tudo isso de marmita. Não cheguei nem a conseguir mostrar todas. Mas fica tudo assim, eu deixo ele esfriar um pouquinho e daí depois tampo e freezer. Vocês não conseguem imaginar o número de vantagens que tem quando vocês se organizam e se preparam, se planejam antes. Primeira delas, economia de tempo. Eu vou cozinhar uma vez. Eu não vou ficar todos os dias ali fazendo arroz o tempo todo, indo todo dia fazer arroz ou indo todo dia fazer carne. Eu não vou precisar ir lá no mercado não sei quantas vezes para pegar tipo 120 de carne, põe no prato, comeu e acabou. Até porque quando a gente faz essa economia de tempo, a gente também está fazendo uma economia do gás. Então, ao invés de cozinhar várias vezes aquele arroz, você cozinha uma vez, uma panela grande de arroz e vai fracionar, né? Vai colocar nas porçõezinhas certas e vai comer ao longo daqueles dias. Você imagina você ir para a cozinha um dia, ficar 3 horas e depois só precisar ir de volta para comida, para fazer comida mesmo, daqui a 15 dias, isso é maravilhoso! Além disso, economia de água, você não vai precisar ficar lavando todas as vezes panela de feijão, panela de pressão, que é um saco de lavar, por exemplo, panela de arroz, né? Deixando tudo limpo e brilhante. Então ela vai ficar 15 dias, linda e maravilhosa, as panelinhas na sua casa limpinhas. Outra coisa, você assim vai ter certeza que nada vai estragar e você não vai jogar comida no lixo, que é um abuso, é algo horrível, que não deve ser cometido por ninguém, mas que acaba acontecendo na casa da gente. Então, quando a gente tem as porções corretas, nós temos que comer aquela quantidade de comida, dificilmente você vai deixar sobrar essa comida, dificilmente ela fica na geladeira e você pegou 3 colheres de arroz e ficou só um pouquinho de arroz lá na geladeira, mas daí ficou velho, você vai jogar fora. Se ele tá no freezer, ele tá conservado e a certeza de não estragar é muito mais do que uma economia, é também pensar, né, no próximo, pensar no todo, pensar nas pessoas também que passam fome, que gostariam muito de ter uma comida e não podem. E por último, não menos importante, você vai comer o suficiente. Quando você coloca tudo na mesa, sempre você vai acabar colocando muito mais no seu prato do que você comeria. Esse tipo de marmita é um tipo de marmita que tem um equilíbrio, né, de nutrientes. Então ele tem a proteína, tem o carboidrato, tem o lipídio, tem a salada. Ela já está equilibrada, é uma quantidade bem suficiente. Eu como até a mais, porque eu já falei pra vocês que eu estou mais no processo agora de hipertrofia, de ganho de massa muscular. Então para isso eu preciso de um aporte também calórico um pouco maior. Então não tem fome com isso e você acaba não comendo muito além, né? Tá na mesa, você sempre vai falar assim, sobrou um pouquinho de arroz no meu prato, eu vou pegar um pouquinho mais de carne só pra terminar de comer esse arrozinho. E acaba ultrapassando do que você precisa, até se sentindo mal, se sentindo pesada. Então começa a perceber, quando você começar a fazer essa questão de comer as marmitas bem certinha, você come bem, você sacia o seu corpo e não fica com aquela sensação estufada e pesada depois. E agora eu quero falar pra vocês sobre dicas, as dicas muito importantes que eu vou deixar aqui. Então, em primeiro lugar, compre as marmitinhas. Gente, esse tipo de marmita eu acho muito legal. Gosto de trabalhar bastante com elas, porque elas são quadradinhas e lá no freezer, no seu freezer, independente se ele for muito grande ou muito pequeno, elas vão ficar mais organizadas e vai ter mais espaço para você colocá-las. Elas podem ficar empilhadinhas. Também não acho elas tão caras e não acontece aquilo de, por exemplo, você colocar o macarrão ao sugo e manchar tipo um potinho que é de plástico e daí você acaba perdendo o potinho.
né? Então, caso você perca, você vai saber que essa marmita é muito mais baratinha e não tem tanto problema. Dica número 2, lave essas marmitinhas. Eu já deixei essa dica num vlog, vou deixar numa tag aqui em cima pra vocês, que é sobre a lavagem dessas marmitas, e tem uma dica muito importante, que você pode só colocar o papelzinho dentro e chacoalhar, e isso já te ajuda um montão, você não vai precisar ficar lavando cada pedacinho ali, tudo certo. Se você tiver potinho de vidro, acho também muito legal, porque daí ele não mancha e pode ir no micro-ondas para descongelar tranquilo. Dica número 3. Espere esfriar toda a comida antes de você tampar e colocar no freezer, para que todo o suor não fique depois, não vire um monte de gelinho em cima da sua comida. Dica número 4, não se esqueça, um dia antes, sempre é muito legal a gente pegar a marmita de cima e colocar na geladeira. Então eu tiro do freezer, coloco na geladeira ela, porque eu acho que fica mais fácil o descongelamento dela depois no micro-ondas, tá? Não tem problema. Ah, esqueci de fazer isso. Não tem problema nenhum. Você só vai pegar do freezer, colocar no micro-ondas e tá ok. Vocês viram como em 3 horas a gente consegue dar uma otimizada no nosso tempo, no nosso dinheiro e ainda estar, né, comendo a quantidade ou a quantia adequada para cada um de nós? Eu gostaria muito que vocês me dessem depois um feedback. Fala pra mim se você conseguiu fazer isso. Não se esquece, me segue aqui no canal. Se você não tá inscrito, se inscreva. Isso é muito importante pra mim e pra você, que vai sempre estar acompanhando a chegada de novos vídeos. Beijo! Tchau!